Seu Ezequiel, um fazendeiro robusto e de olhar determinado, finalmente havia realizado o sonho de comprar uma fazenda no interior de São Paulo. Era 1987 e a propriedade, embora antiga, parecia promissora. A fazenda estendia-se por hectares, com pastos verdes e uma casa de fazenda que, apesar de desgastada pelo tempo, tinha sua beleza rústica. No entanto, uma coisa chamava a atenção de seu Ezequiel. Uma árvore imensa e espessa, cujos galhos retorcidos pareciam alcançar o céu, destacava-se solitária no meio do pasto. Desde o primeiro dia, ele notou algo peculiar. Ao pôr do sol, os animais da fazenda, que antes pastavam tranquilamente, tornavam-se inquietos e evitavam se aproximar daquela árvore. As vacas mugiam de forma agitada, os cachorros latiam sem parar e as galinhas buscavam refúgio no galinheiro. Seu Ezequiel, embora intrigado, tentou não dar muita importância. Talvez fosse apenas uma coincidência, pensou. Mas no fundo, uma sensação incômoda começava a se instalar em seu peito. Uma manhã, enquanto caminhava pela propriedade, seu Ezequiel decidiu se aproximar da árvore que tanto chamava sua atenção. À medida que se aproximava, notou algo enterrado ao pé da árvore. Ossos. Eram fragmentos dispersos. Alguns pareciam de pequenos animais, mas outros eram inconfundivelmente humanos. O fazendeiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele rapidamente cobriu os ossos com terra, tentando afastar os pensamentos sombrios que começavam a surgir em sua mente. Naquela noite, enquanto tentava dormir, seu Ezequiel foi despertado por sons estranhos. Primeiro, pareciam arranhões nas paredes e portas da casa, como se unhas afiadas estivessem tentando encontrar uma entrada. Depois vieram os sussurros. Eram vozes baixas e distorcidas, quase inaudíveis, mas ele podia jurar que ouvia seu próprio nome sendo chamado. O medo tomou conta de seu Ezequiel, e ele passou a noite em claro, atento a cada ruído, cada sussurro, cada sombra que se movia na escuridão. Nos dias seguintes, seu Ezequiel decidiu explorar a casa mais a fundo, na esperança de encontrar alguma explicação para os eventos perturbadores. Em uma sala nos fundos, coberta de poeira e teias de aranha, ele encontrou uma velha cômoda. Ao abri-la, descobriu uma série de bilhetes amarelados pelo tempo, todos meticulosamente dobrados. Cada bilhete contava uma história diferente, mas todos tinham um tema em comum: os antigos proprietários da fazenda e seus destinos trágicos. Muitos haviam sido enforcados naquela mesma árvore que dominava o pasto. À medida que lia, seu Ezequiel sentia o peso das palavras em cada bilhete. Eles falavam de vozes que sussurravam à noite, de animais agitados e de uma presença sobrenatural que emanava da árvore. Alguns bilhetes insinuavam que a árvore tinha um poder que ia além do natural, capaz de influenciar e até controlar aqueles que se aproximavam dela. O fazendeiro sentiu um nó no estômago. Ele começou a perceber que a fazenda escondia segredos muito mais sombrios do que ele poderia imaginar. E de alguma forma, ele agora estava ligado a essa história. Os dias na fazenda tornaram-se cada vez mais estranhos. Seu Ezequiel começou a observar com mais atenção o comportamento dos animais. As vacas, antes dóceis, agora olhavam fixamente para a árvore, mugindo de forma agitada e, por vezes, violenta. Os cachorros, que antes corriam livremente pelo pasto, agora evitavam a árvore a todo custo, rosnando e latindo para ela durante a noite. As galinhas, por sua vez, pareciam as mais afetadas. Elas se recusavam a sair do galinheiro, batendo as asas e cacarejando de forma desesperada. Preocupado,
Seu Ezequiel decidiu procurar os vizinhos mais próximos, uma família que morava a alguns quilômetros de distância. Ele esperava encontrar respostas ou pelo menos algum consolo. No entanto, ao mencionar a árvore e os estranhos acontecimentos, os vizinhos ficaram visivelmente perturbados. Eles evitaram olhar nos olhos de seu Ezequiel e, com vozes trêmulas, alertaram-no para ficar longe da árvore. Há coisas neste mundo que não devem ser perturbadas, disse o patriarca da família, antes de encerrar a conversa e fechar a porta. Seu Ezequiel voltou para a fazenda com mais perguntas do que respostas, sentindo que algo muito maior e mais sinistro estava em jogo. Com o passar dos dias, seu Ezequiel tornou-se obcecado em descobrir a verdade por trás da árvore e dos mistérios da fazenda. Ele começou a vasculhar registros antigos, jornais locais e até mesmo a visitar a biblioteca da cidade mais próxima. O que descobriu foi aterrorizante. A fazenda, antes de pertencer a ele, havia sido palco de inúmeras tragédias. Cada proprietário anterior encontrou um destino horrível e todos os relatos apontavam para a árvore como a fonte do mal. Dizia-se que a árvore era uma entidade viva, sedenta por energia e vida. Os antigos proprietários, hipnotizados por sua presença, eram levados a cometer atos terríveis, culminando em seus próprios enforcamentos nos galhos retorcidos da árvore. A cada descoberta, seu Ezequiel sentia-se mais vulnerável. Ele começou a notar que, à medida que o sol se punha, a árvore parecia pulsar, como se tivesse um coração batendo dentro de seu tronco robusto. Os animais, já completamente perturbados, pareciam estar sob o controle da árvore, agindo como sentinelas, observando cada movimento do fazendeiro. Seu Ezequiel percebeu que não era apenas os animais que estavam sob o feitiço da árvore. Ele próprio sentia uma atração irresistível, um chamado que se tornava mais forte a cada noite. Ele sabia que tinha que resistir, ou se tornaria mais uma vítima daquela entidade maligna. A pressão tornou-se insuportável. Noites sem dormir, os constantes sussurros, os olhares ameaçadores dos animais e a atração quase hipnótica da árvore levaram seu Ezequiel ao limite. Uma manhã, após uma noite particularmente aterrorizante, ele tomou uma decisão. Ele não podia mais viver sob a sombra daquela árvore e dos segredos sombrios da fazenda. Enquanto arrumava suas coisas, ele refletiu sobre o preço surpreendentemente baixo pelo qual havia comprado a propriedade. Agora, tudo fazia sentido. A fazenda era uma armadilha e ele havia sido atraído para ela, assim como todos os proprietários anteriores. Com sua velha caminhonete carregada, seu Ezequiel lançou um último olhar para a fazenda. A árvore, imponente e sinistra, parecia observá-lo, seus galhos retorcidos balançando suavemente com o vento, como se estivesse acenando em despedida. Ele sentiu um calafrio, mas resistiu à tentação de olhar para trás novamente. Ele sabia que, se o fizesse, poderia nunca mais conseguir partir. Com determinação, ele dirigiu pela estrada de terra, deixando para trás a fazenda e seus horrores. Ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Nunca mais voltaria àquele lugar amaldiçoado. E enquanto se afastava, a árvore permanecia, esperando pacientemente pelo próximo incauto que cruzaria seu caminho. Seu Gaspar era um homem de poucas palavras, mas de muitas terras. Herdava uma vasta fazenda que pertencera à sua família por gerações. A propriedade era repleta de campos verdes, árvores grandes e um casarão antigo, cujas paredes guardavam segredos e histórias de tempos imemoriais. No entanto, o que mais chamava a atenção naquelas terras era um lago. Não era o maior, mas era, sem dúvida, o mais misterioso.
Suas águas eram escuras e profundas, e mesmo nos dias mais quentes do verão, uma névoa fria pairava sobre ele. Os moradores locais, sempre que passavam por ali, lançavam olhares receosos e apressavam o passo. Contavam-se histórias de uma mulher que, há muitos anos, se afogou naquele lago. Dizia-se que ela foi traída pelo amante e, em sua tristeza, lançara-se nas águas geladas, desaparecendo para sempre. Mas, como toda boa lenda, a história não terminava aí. Muitos afirmavam que, em noites de lua cheia, a mulher podia ser vista caminhando à beira do lago, seu vestido encharcado e seus olhos vazios, sempre à procura de algo ou alguém. Seu Gaspar, embora não fosse supersticioso, sentia um arrepio na espinha sempre que olhava para aquele lago. Ele sabia que em suas águas algo mais do que apenas peixes e algas habitava. Naquela noite, a lua estava particularmente brilhante, iluminando a fazenda com um tom prateado. Seu Gaspar, após um longo dia de trabalho, recolheu-se cedo, buscando o conforto de sua cama e o silêncio da noite para descansar. No entanto, o silêncio foi interrompido por um som que fez seu coração acelerar. Passos. Eles vinham do celeiro, ritmados e pesados, como se alguém ou algo caminhasse com propósito. Com cautela, seu Gaspar levantou-se, pegou uma lanterna e, armado com sua velha espingarda, mais por precaução do que por coragem, dirigiu-se ao celeiro. Ao se aproximar, notou algo que fez seu estômago revirar. Pegadas molhadas que começavam na entrada do celeiro e se estendiam em direção ao lago. Eram pegadas de pés descalços, e a água que delas escorria tinha um tom escuro, quase negro. Respirando fundo e tentando manter a calma, seu Gaspar decidiu seguir as pegadas. Ele precisava saber quem ou o que estava em sua propriedade. E, mais importante, precisava entender a ligação daquelas pegadas misteriosas com o lago e a lenda da mulher afogada. À medida que seu Gaspar se aproximava do lago, a névoa se tornava mais densa, envolvendo-o em um manto frio e úmido. A luz da lanterna mal conseguia penetrar na bruma, mas era suficiente para ele avistar uma figura à beira do lago. Era ela, a mulher da lenda. Seu vestido encharcado grudava em seu corpo esguio, e seus cabelos longos e molhados caíam sobre o rosto pálido, ocultando seus olhos. Ela parecia não notar a presença de seu Gaspar e permanecia imóvel, olhando para as águas escuras. Antes que ele pudesse dar mais um passo em sua direção, a mulher começou a caminhar lentamente em direção ao lago. Seu Gaspar tentou chamar por ela, mas sua voz foi engolida pela névoa. E, em um instante que pareceu durar uma eternidade, a mulher desapareceu nas águas, deixando para trás apenas o rastro de seu vestido e o eco de um lamento distante. Seu Gaspar, perturbado e temeroso, decidiu que era melhor não contar a ninguém sobre o que vira. Mas, no fundo, ele sabia que aquela não seria a última vez que encontraria a Dama do Lago. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação constante para seu Gaspar. A cada amanhecer e entardecer, a figura da mulher aparecia em diferentes lugares da fazenda, sempre próxima ao lago. Ela nunca parecia notar sua presença, mas sua aparição era sempre precedida por um frio cortante e um silêncio sobrenatural. Seu Gaspar, embora assustado, sentia uma estranha compaixão pela mulher. Em seus olhos, ele via uma tristeza profunda, um desejo não realizado. Decidido a entender o propósito daquelas aparições, seu Gaspar tentou, em diversas ocasiões, comunicar-se com ela. Ele a chamava, tentava se aproximar, mas ela sempre desaparecia antes que ele pudesse alcançá-la. No entanto, em uma dessas tentativas, algo diferente aconteceu.
Ao chamá-la, a mulher virou-se lentamente em sua direção, fixando seus olhos vazios nos dele. Embora não tenha dito uma palavra, seu Gaspar sentiu que ela estava tentando lhe transmitir uma mensagem, um pedido silencioso que ele estava determinado a decifrar. Determinado a desvendar o mistério que envolvia a mulher do lago, seu Gaspar começou a vasculhar os registros antigos da fazenda e a conversar com os mais velhos da região. Em um velho diário, pertencente a seu bisavô, ele encontrou menção a uma jovem chamada Clara, que havia desaparecido nas proximidades do lago. A história contava que Clara foi prometida em casamento a um homem que não amava, e em sua desesperança, buscara refúgio nas águas do lago. Conversando com Dona Eva, a matriarca mais idosa da vila, seu Gaspar descobriu mais detalhes. Clara estava apaixonada por outro homem, um jovem trabalhador da fazenda. Quando descobriram o romance, o noivo de Clara, em um ataque de ciúmes, matou o jovem amante e ameaçou fazer o mesmo com ela. Desesperada e sem saída, Clara viu no lago a única forma de escapar de seu destino trágico. Compreendendo a profundidade de sua dor e o motivo de suas aparições, seu Gaspar sentiu que precisava ajudar Clara a encontrar a paz que lhe fora negada em vida. Com a verdade revelada, seu Gaspar buscou nos antigos rituais da região uma forma de libertar o espírito atormentado de Clara. Sob a luz da lua cheia, à beira do lago, ele preparou um círculo de flores brancas e acendeu velas, recitando palavras ancestrais que invocavam a paz e a passagem. À medida que as palavras ecoavam, a figura de Clara emergiu das águas, seu olhar triste agora carregado de esperança. Ao final do ritual, uma suave brisa soprou, fazendo as velas se apagarem e as águas do lago se agitarem levemente. Quando a calmaria retornou, Clara não estava mais lá. Seu Gaspar, com lágrimas nos olhos, sentiu uma profunda gratidão e alívio. Ele havia devolvido a paz a uma alma perdida. A fazenda, agora livre da tristeza que a envolvia, parecia mais viva e luminosa, e seu Gaspar sabia que, de alguma forma, Clara estaria sempre ali, agradecida e em paz. Donizete, um fazendeiro de pele curtida pelo sol e olhos profundos, era uma figura lendária na pequena cidade de Vale Verde. Seu milharal era o orgulho da região, com espigas douradas e plantas que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas o que realmente intrigava os moradores era o espantalho que ficava bem no centro do campo, vestido com roupas antigas e um chapéu que escondia seu rosto sem expressão. Os mais velhos contavam histórias sobre aquele espantalho, dizendo que ele estava lá desde que Donizete herdou a fazenda e que nunca havia sido substituído ou sequer movido. E por mais que os pássaros pousassem por toda a fazenda, nenhum deles chegava perto do espantalho. Uma noite, um grupo de jovens da cidade, entediados e em busca de emoção, decidiu acampar na fazenda de Donizete. Eles riram e brincaram, desafiando uns aos outros a se aproximarem do espantalho à meia-noite. À medida que a noite caía, a brisa trouxe consigo sussurros misteriosos que pareciam vir do milharal. Movidos pela curiosidade e pela coragem que só a juventude pode trazer, os jovens decidiram investigar. Guiados pelos sussurros, chegaram ao espantalho. Rafael, o mais destemido do grupo, começou a cavar ao redor da base do espantalho, convencido de que encontraria algo. E ele encontrou. Um corpo em avançado estado de decomposição estava enterrado ali, com mãos que ainda agarravam a base do espantalho. O terror se espalhou entre os jovens. Eles tentaram correr, mas o milharal, antes tão acolhedor, agora se transformou em um labirinto.
As plantas pareciam se mover, bloqueando seus caminhos e os guiando de volta ao espantalho. E para o horror deles, o espantalho não estava mais em seu lugar original. Ele parecia estar seguindo-os, sempre à distância, sua silhueta imóvel destacando-se contra a lua. Um por um, os jovens foram sendo pegos. Gritos de terror eram seguidos por um silêncio ensurdecedor, apenas interrompido pelos sussurros do milharal. Ao amanhecer, apenas Lívia, a mais jovem do grupo, conseguiu escapar. Ela correu desesperadamente até a cidade, seus olhos refletindo o terror da noite anterior. Quando os moradores, armados e temerosos, chegaram à fazenda, encontraram Donizete calmamente tomando seu café na varanda. O milharal estava sereno e o espantalho estava de volta ao seu lugar, como se nunca tivesse se movido. Donizete apenas olhou para eles e disse: "Eu avisei para nunca entrarem no meu milharal à noite." Os corpos dos jovens nunca foram encontrados e Lívia deixou a cidade pouco tempo depois, assombrada pelas memórias daquela noite. A fazenda de Donizete foi evitada por todos e o milharal continuou a prosperar, guardado pelo espantalho e pelos segredos que ele escondia.